Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Técnico em Manutenção Mecânica. Essa é a aula 5. Nós veremos pneus e rodas dos carros. Sejam muito bem-vindos. O que veremos nessa aula? Então, nessa aula nós veremos a fabricação, as partes e classificação dos pneus, a caracterização normatizada, largura, perfil, índice de carga, índice de velocidade, aro a ser utilizado, etc. E também veremos o funcionamento dos pneus, as caracterizações dos desgastes mais usuais e os procedimentos e tipos de calibração que se deve ter os pneus. O pneu é um item extremamente importante para a segurança dos veículos. Introdução. Há cerca de 200 anos, mais precisamente em 1830, o americano Charles Goodyear iniciou uma série de experimentos com a borracha, que até então não passava de uma goma grudenta, não servia para nada, ele estava só testando um material, inventando esse goma grudenta, como assim foi chamado. A borracha então, a partir dessa goma grudenta, como foi assim chamada, quando foi submetida a temperaturas elevadas e na presença de enxofre, mantinha suas condições de elasticidade no frio ou no calor, que é o ideal. As borrachas, normalmente, quando você aquece, elas derretem, ficam mole. Então, imagine um pneu que está em alta velocidade, ele não pode derreter, não pode ficar mole. Então, a borracha tem essa característica de permanecer nessa resistência mecânica. Mesmo quando você está em altas temperaturas, também quando está em baixas temperaturas, né? Algumas borrachas, quando resfriadas, elas vitrificam, ficam duras e quebradiças. Então, o pneu, que é essa borracha propriamente utilizada para a fabricação dos pneus, tem essa característica importante. Mas foi só 15 anos depois, em 1845, que os irmãos Michelin patentearam o pneu para o automóvel e em 1947 começaram a ser utilizado, aplicado para a fabricação de pneu. Então nós temos dois nomes conhecidos na praça, que provavelmente vocês não sabiam dessa historinha, que é os irmãos Goodyear e os irmãos Michelin. São hoje duas grandes marcas de pneus que são utilizadas por nós mesmos consumidores, né? A fabricação do pneu. Como se dá essa fabricação? Então, o processo de fabricação se inicia com a mistura dos componentes que irão produzir a borracha com as características desejadas. Então, é basicamente se enrolado uma lona, camadas e mais camadas de borracha numa máquina. Depois, coloca-se o arame ali na parte interna do pneu, na borda dele. E essa borracha em alta temperatura ela é inflada. Quando ela é inflada, o arame segura, fazendo com que incha só a parte do meio do pneu. Então esse inchamento da parte do pneu é o que forma o formato do pneu, como a gente vê. Após isso é que é colocada as bandas de rodagem em cima do pneu. Interessante de se observar que os pneus eles têm emendas. Essas emendas sempre evitam se colocar as emendas uma em cima da outra. Então as emendas da lona é diferente, elas não coincidem com as emendas da banda de rodagem. Naturalmente, claro e evidente, o processo é muito bem feito de tal forma que não seja possível observar essas emendas. Mas há o risco de essas emendas não serem bem feitas e o pneu estourar, né? Não é sempre que acontece, mas pode ocorrer isso aí. As partes dos pneus, que compõem os pneus basicamente. Então, cada parte do pneu possui um componente com propriedades químicas e físicas detalhadas. Vocês podem ver aí na figura abaixo, tem uma numeração aí que vai de 1 a 11, onde cada uma parte desse pneu tem alguma especificidade, tem alguma característica intrínseca, tem alguma propriedade própria para ele. Entre elas, por exemplo, nós temos a banda de rodagem, que a sua função, basicamente, é a resistência ao desgaste. É a parte do pneu que entra em contato com o solo. Ela que se desgasta com o tempo. Desgastou a banda de rodagem, tem que ser substituído. É comum se ver por aí a banda de rodagem dos pneus se desgastar e algumas oficinas frisar o pneu. Esse processo de frisamento para produzir aquelas ranhuras no pneu não é indicado, porque a banda de rodagem ela foi feita com aquela limitação. Então, se desgastou a banda de rodagem, o pneu tem que ser substituído ou recapado. E nunca frisar. A partir do momento que você está frisando o pneu, você não está mais utilizando a banda de rodagem. Então, você já está correndo o risco de entrar ali nas lonas ou nas cintas de proteção do pneu. Outra parte do pneu importante são os ombros dele, né? São a parte do pneu
entre a banda de rodagem e os flancos. Esses ombros aí, representados aí pelo número 3, são eles que têm uma certa resistência quando se tem um impacto num buraco, né? São eles que evitam que o pneu corte com facilidade. Aí vem também o item 4, que é a lona ou a cinta, né? Que é a primeira camada que é feita no processo de fabricação do pneu. Tem a parte exterior da estrutura resistente do pneu e tem a finalidade de proteger as lonas no momento do trabalho mesmo. Então elas são fabricadas entrelaçadas, uma camada sobre a outra. Ela tem uma característica como se fossem linhas dentro do próprio pneu. Se um dia vocês rasgarem um pneu, vocês vão observar isso aí. Tem também o 10 aí, o item 10, são os talões, é a parte do pneu que entra em contato com o aro. Então esse talão aí, às vezes na hora de desembeiçar o pneu, muitas pessoas machucam, cortam esses talões aí e o pneu não veda mais. Se o talão tiver estragado, já era, o pneu já não serve mais para nada, não tem conserto, não tem remendo para um desgaste no talão do pneu. Próximo slide nós vamos ver a classificação de acordo com a construção. Então, de acordo com a construção, os pneus podem ser do tipo diagonal ou radiais. No caso diagonal, os pneus de construção diagonal, os cordonéis, as linhas que são utilizados, os entrelaçamentos, são dispostos diagonalmente para a esquerda ou para a direita, em camadas sobrepostas, e essa angulação aproxima-se em 40 graus. Varia de 35 a 45 graus, em média é 40 graus. Já nos pneus radiais, há dois talões unidos radialmente por uma carcaça, como mostrado nessa figura 4 aí que vocês estão vendo na parte inferior do slide. Essas cintas estabilizadoras feitas de aço sobrepostas à carcaça fornecem uma rigidez necessária extremamente a essas cintas onde fica a banda de rodagem e os flancos laterais. Entre os pneus, hoje se utiliza muito os pneus do tipo diagonal. Os radiais não usam muito. Os diagonais ele tem algumas características, como nós veremos no próximo slide. Bom, quais as vantagens de um e do outro? As vantagens dos pneus radiais são as seguintes. Ele tem uma maior durabilidade, tem a maior capacidade de carga, aliada a um pneu mais leve, né? Tem uma menor resistência ao rolamento, então com essa menor resistência já daria mais uma economia de combustível. Essa economia de combustível chega até 4%, isso é considerável. Tem um melhor comportamento em frenagem com pisos molhados. Então um pneu que no momento da frenada ele não provoca uma deformação significativa. Tem um melhor desempenho e durabilidade, menor resistência ao rolamento, menores forças laterais e uma mesma pressão de inflação, e também promove um maior conforto em altas velocidades. Se vocês observarem, os carros de antigamente eles não alcançavam tantas velocidades, um dos motivos não era a potência do motor. Motores com grandes potências já eram utilizados há muito tempo, mas era justamente o pneu que não suportava aquelas velocidades. Se observarem ainda hoje, os pneus utilizados em carro de Fórmula 1, eles se desgastam rapidamente. Então são pneus que trabalham em alta velocidade, em altas temperaturas e que infelizmente não se chegou ainda a um nível de borracha que suporte aquele tipo de trabalho, né? As características dos pneus. Quais são as principais características ou a numeração? O que significa cada número que tem lá na lateral do pneu? Bom, pegamos como exemplo um número bastante conhecido para pneus, como o número 175/70R13. O que significa essa numeração? Então você, ao chegar na loja, você fala para o vendedor que quer um pneu para um aro 13, seja 175/70. Mas o que é exatamente essa numeração? Bom, o primeiro número, 175, indica literalmente a largura nominal do pneu em milímetros. É basicamente a largura da banda de rodagem mesmo. E essa unidade é em milímetros. Já o próximo número, /70 aí, nesse exemplo, esse número representa a relação da porcentagem da largura do pneu, que representa a altura do pneu. Então você tem 70% de 175, que seria a altura do pneu. O próximo número, R, esse R aí não quer dizer raio, na verdade quer dizer radial, que é um tipo de pneu radial, né? Não é um pneu diagonal, mas é um pneu radial 13. Esse 13 nada mais é do que o diâmetro da roda.
Então, em resumo, você tem 175, que é a largura do pneu, 70 é a altura do pneu, ou seja, 70% da largura corresponde à altura do pneu, R é radial e 13 é o tamanho do aro, o tamanho literalmente da roda. Esse 13, a unidade de medida é em polegadas. Além dessas informações, tem outras informações interessantes para os pneus. Algumas letrinhas a mais que aparecem às vezes, como R, por exemplo, nesse caso desse pneu aí. R indica que o pneu é radial, claro, e ainda pode vir as letras como S, que quer dizer um pneu tipo Sport, SR, Sport radial, VR, radial de alta velocidade, e H, que é de Super Sport, HR, Super Sport de alta velocidade. Então tem todas essas informações aí que são inseridas na lateral do pneu que vocês podem utilizar aí para oferecer para um cliente, né? Além disso, tomem cuidado, como a gente vê agora no próximo slide, em relação à velocidade máxima daquele pneu. Cuidado quando forem comprar um pneu num supermercado qualquer. Está tendo promoção de pneu pela metade do preço. Aí você compra um pneu do tipo N para utilizar numa Mercedes que chega a 200 km por hora. Será que esse pneu vai aguentar? Bom, por norma, não. Então, o ideal é que você confira essas tabelas com essa simbologia de velocidade. Pode ser que você esteja comprando uma bomba para o seu carro, literalmente. Então, nós temos os símbolos que são afixados na lateral do pneu. Esses símbolos são letras que indicam a velocidade máxima com que esse pneu pode ser submetido. Esses símbolos são N, P, Q, R, S, T, U, H, V, W e Y, onde N quer dizer que o pneu suporta uma velocidade máxima de 140 km por hora e o Y, que é o pneu mais resistente, digamos assim, suporta até uma velocidade de até 300 km por hora. Se vocês observarem os carros mais antigos, D10, C10, D20, esses carros ele tem um símbolo do tipo N, P ou até Q. E literalmente os carros mais antigos não passavam dessa velocidade. Já os carros hoje, sedãs, Honda Civic, Corolla, Cruze, normalmente eles têm símbolos do tipo H e V. São carros que estão preparados para atingir velocidade de até 240 km por hora. Não que eles cheguem a essa velocidade, mas o pneu suportaria essa máxima de velocidade. Próximo slide, nós vamos ver alguns tipos de desgastes, os mais comuns que a gente vê nos pneus. Então, entre os desgastes, tem os desgastes de borda, como pode ser visto nessa figura aí do meio. Esses desgastes são, na maioria das vezes, falta de alinhamento nas rodas dianteiras, são rodas que estão convergindo ou divergindo, e por conta disso vem promover esse desgaste nas bordas laterais do pneu. Outro tipo de desgaste pode ser visto nessa figura abaixo aí, quando não tem a pressão ideal, quando o pneu está descalibrado. Então, quando a pressão é insuficiente, é comum o pneu, o centro dele mocar, o meio do pneu ficar para dentro. Então, a parte externa do pneu fica mais saliente, consequentemente ela vai desgastar. Esse desgaste é bastante comum com o pneu com pressão insuficiente ou descalibrado. O próximo desgaste é quando já tem o oposto, quando o pneu está calibrado excessivamente. Então, quando ele está muito cheio, com a pressão muito alta, forma-se uma superfície mais saliente no meio e essa superfície, consequentemente, vai desgastar mais rapidamente. Algumas manutenções dos pneus que devem ser feitas é olhar a validade. Os pneus, muita gente não sabe, mas tem a validade e a máxima deles é 5 anos. Após isso, o pneu não deve ser utilizado, porque a borracha está se deteriorando. Então, corre o risco dele o pneu estourar em alta velocidade. Então, evitem novamente as promoções. Às vezes o cara comprou um lote de pneus que está com 4 anos e meio e ele quer desovar aqueles pneus, quer botar para vender mesmo. Às vezes é por conta disso, da validade. Outro item que deve ser observado é o balanceamento dos pneus. Então, sempre que for fazer a revisão, fazer rodízio, trocar o pneu, balancear de forma adequada a cada, no máximo, 10.000 quilômetros. O alinhamento também, sempre que sentir-se as rodas, o carro puxando para um lado ou para o outro, é bom levar o carro na oficina para que seja feito um alinhamento nos pneus.
Esse alinhamento deve ser feito com rodízio também dos pneus. Esse rodízio tem que ser feito em X, onde a roda dianteira direita vai para o eixo traseiro, para o lado esquerdo, e assim sucessivamente para os outros pneus. O resumo. O que nós vemos nessa aula? Nessa aula nós aprendemos de forma geral sobre a origem, a estrutura e os processos de fabricação de pneus. Visualizamos que os pneus podem ser do tipo radial ou do tipo diagonal. E quais as vantagens de um para o outro. Ainda verificamos que a importância de se entender as indicações nos flancos ou nas laterais dos pneus. A obtenção também de algumas características fundamentais, como a largura, o perfil do pneu, o índice de carga, a velocidade máxima e entre outras informações. Bom, por hoje é só. Valeu, galera. Até a próxima aí.